versículos de 1 a 12, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não aparecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, indo convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e agrada somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, seja contrário, deleitaram-se com a injustiça. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, a minha parte ficou para falar acerca da reforma e o futuro da igreja. Só que não tem como não falar, ou não tem como falar do futuro da igreja sem falar tanto do passado como do presente. Isso ficou muito claro, a relação que tem. A reforma, antes da reforma, sempre tem algo que diz respeito ao futuro, não é? Diz alguma coisa acerca do futuro. Então, já são 505 anos da reforma protestante, aquele momento em que foi, por assim dizer, tido como o início da reforma na sua extensão, que marcou a vida da igreja. Martinho Lutero pregou aquelas 95 teses na igreja de Wittenberg, e aquelas teses eram um desafio a práticas erradas, a falsa doutrina também, da igreja católica medieval, e aquela reforma como que inaugurou o início do protestantismo, que nada mais é do que um voto de protesto, mas também uma mudança e transformação para que a igreja retornasse aos princípios da igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva. Agora, nos chama a atenção que os séculos 16 e 17 foram os séculos que foram cometidas muitas atrocidades, muitos mártires, muitas pessoas morreram por causa da fé, por causa da verdade do Evangelho de Jesus Cristo.
muitos deram a sua vida por causa da defesa da verdade. E aqueles eventos e aquelas lutas, batalhas, aquela defesa da fé, muitos sendo mortos, teve um grande impacto daqueles que viveram a época século XVI, século XVII e também os séculos posteriores à Reforma. E durante esta palestra eu quero citar alguns eventos, mas bem rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, mas em si. Mas chama a atenção que 40 anos depois da Reforma, um homem chamado John Foxe publicou um livro chamado O Livro dos Mártires. Aquela foi uma das publicações que mais influenciaram a Inglaterra, um período de 200 anos. E a era de Elizabeth I, a primeira Elizabeth, períodos entre 1558 e 1602, o comum na Inglaterra, naquela região ali, era que cada uma tinha uma versão autorizada da Bíblia, dada pelo Império, autorizada pelo Império, e também tinha uma versão do livro de Foxe, o Livro dos Mártires. O que fez John Foxe? Ele documentou a vida daqueles que haviam sido perseguidos, haviam morrido por causa da Reforma, defendendo os princípios da Reforma. A igreja é a coluna da verdade, a igreja, vou ler o texto que é melhor, né? Para não errar na citação. Ok. Aqui diz, em 1 Timóteo capítulo 3, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, muitos morreram pela verdade do Evangelho e pela conservação, continuidade da igreja alicerçada nos princípios da verdade da palavra de Deus. Mas não foi só John Foxe registrando, mas ele registrou alguns eventos e histórias de homens que defenderam a fé cristã, trouxeram ou tentaram antes até mesmo da Reforma chamar a atenção da igreja aos princípios da palavra de Deus, como, por exemplo, a história de Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Tyndale, John Hope e vários outros. Esse livro continha a história desses homens que deram a sua vida para que a igreja estivesse voltando aos princípios da palavra de Deus, estivesse defendendo a verdadeira doutrina. Interessante que esse livro tornou-se muito popular na época, e aquilo serviu como um incentivo para muitos em saber o preço em que muitos cristãos tiveram que pagar em momentos de situações conturbadas, para que a fé verdadeira, a fé cristã prevalecesse, que a igreja ela fosse a igreja de Jesus Cristo. Na Inglaterra, por exemplo, os cristãos como os puritanos, século XVII também, muitos deles tiveram que fugir, se exilar atrás
de liberdade religiosa. Por exemplo, muitos deles foram para Nova Inglaterra ou América do Norte. Não só houve perseguição na região da Grã-Bretanha em si, mas também na França. A França foi outro exemplo de que cristãos tiveram que defender a fé cristã, a Igreja de Cristo verdadeira. Foram mais ou menos 10.000 protestantes franceses que foram massacrados na noite de São Bartolomeu. No mesmo dia, ou após o edito de Nantes, o decreto foi pronunciado em 1598 pelo rei Henrique IV, que concedia liberdade religiosa aos cristãos. Lembrando que os cristãos protestantes franceses eram os huguenotes, e eles continuaram sendo perseguidos, mesmo após tantas coisas que aconteceram, não é? Por exemplo, Jean Crespin, um advogado, ele registrou a realidade enfrentada pelos protestantes franceses num livro chamado O Martirológio, que é um testemunho dos cristãos huguenotes e dos valdenses, e a condenação de muitos desses cristãos galeses que tiveram que realmente enfrentar uma grande oposição por causa da fé. Então, durante 300 anos, os cristãos reformados, eles sofreram violenta perseguição. Os reformados, eles se opuseram à deformação da igreja, a igreja, especialmente a igreja romana, comandando tudo aquilo, e eles estavam chamando a atenção e ensinando que a verdade do evangelho, ela tinha que prevalecer. Martinho Lutero, ele pregou, ele ensinou, escreveu. Agora, infelizmente, em nossos dias, por exemplo, aqueles que são os herdeiros de Lutero, as igrejas luteranas, em muitos países, ligadas à Federação Luterana Mundial, a FLM, na comemoração dos 500 anos da Reforma, eles assinaram uma declaração conjunta com a Igreja de Roma. Quer dizer, eles estão atrás agora de um ecumenismo, a volta a estar ligado à Igreja Romana, deformada, deixando os princípios defendidos na Reforma, estão agora negando aquilo que a Reforma chamou a atenção, negociando, barganhando a fé. Como por exemplo, eles estão assinando um decreto que diz justificação pela fé. Isso não é um problema em si, que a própria Igreja Católica Romana também diz, justificação pela fé. Só que eles tiraram somente pela fé, esse somente ficou fora, porque se tirar o somente, aí sim dá para continuar abraçando a igreja deformada, a Igreja Católica Romana, e comungando, como muitas igrejas que declaram que a salvação é pela fé. Não é um problema eles dizerem isso, mas não é somente pela fé, é a fé e muitas outras coisas. Então, o falso ecumenismo é também uma ameaça à igreja reformada, à igreja cristã, né? Então, nesse contexto, nós ouvimos ontem, por exemplo, que está surgindo grupos, ou um novo calvinismo não confessional, um calvinismo em que você aceita certas coisas como verdade,
e você, daquelas que você não sente simpatia, embora que seja a verdade da palavra de Deus, simplesmente fica fora. Calvinismo dos 4 pontos, 5 pontos, o que seja, ou ponto nenhum, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido. Agora, a pergunta é: o que será da Igreja de Cristo? O que será? Observem, as perseguições, elas não pararam, elas mudaram de táticas, elas têm outro nome em si, mas não mudaram. As verdades da palavra de Deus, pura, como foram os pilares da reforma, elas continuam sendo ameaçadas. Então, o que será? Qual o futuro da Igreja de Jesus Cristo? Irmãos, eu li o texto de Colossenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 1 a 12, para mostrar que isso não é novidade. Não era novidade, não foi a primeira vez na Reforma 1517 ou séculos 16 e 17, não foi a primeira vez e não será. A Igreja de Cristo vai sempre estar sob ameaça. Sempre Satanás vai tentar acabar com a Igreja de Cristo, infelizmente. Pensem do que era ser um cristão na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Havia problemas, perseguições, dificuldades. Então, em Tessalônica era um grande tumulto você confessar o nome de Cristo. Irmãos, aquela igreja surgiu quando o apóstolo Paulo e Silas, eles levaram o evangelho pela primeira vez. E Lucas registra lá em Atos capítulo 17, como Paulo e Silas, eles escaparam sob o manto da escuridão para a Bereia. Havia perseguições também contra Paulo. A igreja passava por grande perseguição. Talvez isso seja parte do que Paulo tinha em mente quando ele escreveu esta carta à igreja perseguida em Tessalônica. Ele diz: entre as igrejas de Deus, nos gloriamos da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e provações que você está suportando. Versículo 4, o texto que nós lemos. A vida para os crentes era difícil, como também era difícil na reforma, como também não é fácil ser um verdadeiro cristão que defende a fé reformada, que vive esta fé bíblica reformada. Não é fácil, não importa a época que seja, não importa. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele advertiu os seus discípulos, lá em João capítulo 15, o versículo 20 diz: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Quer dizer, a verdade dessa declaração, vivenciada pelos primeiros cristãos na era pós-Cristo, a vinda de Cristo, ficou evidente nos séculos seguintes. Eu vos digo, não será fácil ser um cristão verdadeiro, não será fácil pregar, anunciar, preservar a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Os reformadores, eles protestaram que a igreja romana havia deixado o ensino claro da Bíblia, deixado o ensino claro em que a palavra de Deus nos traz sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Christus, solo Deo glória. A reforma trouxe de volta esses princípios.
Os reformadores procuraram reformar a igreja, a doutrina e a prática bíblica. Sim, trouxe uma cisão, trouxe um rompimento com a igreja que não queria viver a verdade do Evangelho, que queria viver na corrupção. Muitos foram martirizados como uma resposta a calar o que a palavra de Deus estava fazendo pelo Espírito Santo de Deus em homens que chamaram a atenção acerca da verdade do Evangelho. Agora, como encontrar motivação, consolo, diante dessa realidade de que a igreja de Jesus Cristo, ela vai enfrentar oposição? Não só a igreja, eu estou falando também como cada um de nós, como cristãos. Este mundo não vai ser fácil, se você quiser viver realmente como um cristão, que tanto crer na verdade do Evangelho e quer viver como esses princípios, como regra, tanto de fé como de prática, para a sua vida. É por isso que quando foi me dado uma sugestão de tema, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Não tem como não associar o futuro com a vinda de Cristo. Por quê? Porque com a vinda de Cristo, Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E para a igreja que é perseguida, para a igreja que recebe tanta oposição e aquilo que moveu muitos dos martirizados, foi saber que Cristo viria um dia, e isto serve de consolo. O que as tribulações, as provações, as oposições que nós sofremos neste mundo um dia vai acabar. O conceito de consolo na vinda de Cristo é algo que o crente pode colocar a sua vida como um solo seguro, uma rocha. Existem 3 razões, essas 3 razões fundamentadas, ancoradas nas Escrituras Sagradas, acerca desse consolo que a vida de Cristo nos traz, para que nós possamos continuar defendendo, propagando a fé e recebendo a oposição. A primeira razão dada é que aquele que julgará o mundo é o mesmo que foi julgado em nosso lugar. Um dia foi julgado, tomou o nosso lugar diante de seu Pai para nos absolver. Quer dizer, Cristo ficou em nosso lugar, Ele tomou sobre si o julgamento que nós merecemos. Você encontra do início ao fim na Bíblia o plano de salvação por meio de Cristo. Por exemplo, Isaías 53, versículo 6, observem: todos nós, como ovelhas, andamos desgarrados, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por exemplo, outro texto bem parecido, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é um resumo do Evangelho em poucas palavras. Nós encontramos: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, você que conhece a verdade do Evangelho,
Você que é chamado a viver nessas verdades, desses princípios defendidos pela reforma, como retorno ao verdadeiro evangelho, alguém substituiu você. Alguém tomou o seu lugar para que você fosse absolvido diante de Deus da condenação que você merece. Nós somos os transgressores da lei de Deus. Nós somos pecadores. Sabe o que significa sermos pecadores? Transgredir a lei de Deus não é como se de repente você tivesse apressado no trânsito e você fosse um infrator de trânsito e atravessasse o sinal vermelho sem respeitar. É muito mais sério do que isso. Não faça isso também, claro, né? Não. Transgredir a lei de Deus, do justo, do santo Deus, daquele que existe perfeição de nós, é muito sério. É muito sério. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: sede perfeitos, pois como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeição Deus exigia de nós. Nós não somos perfeitos. No entanto, olhando para as palavras de Jesus, sabemos que nenhum de nós alcança a perfeição. Salmo 130, versículo 3: se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Isso é a verdade, irmãos. Se Deus nos castigasse pelos nossos pecados, o que seria de nós? Nenhum de nós poderia ficar de pé. Nenhum de nós, por sua própria conta, iria resistir a tão grande condenação. Mas crentes que sofrem por causa da verdade do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, Jesus foi julgado em seu lugar, condenado em seu lugar. O Catecismo de Heidelberg, ele diz: aguardo com confiança o próprio juiz que já se ofereceu ao julgamento de Deus em meu lugar e removeu toda a maldição de mim. Sabe o que isso significa, irmãos? Sabe o que isso representa? Uma das ilustrações mais gráficas da maldição do pecado está no livro de Levítico, um livro do Antigo Testamento. Nós encontramos no capítulo 18, o versículo 25, o Senhor diz: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo. O Senhor Jesus diz, melhor dizendo, é outro texto, mas assim, Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Texto copiado não está muito certo. Vou ver aqui na Bíblia. Levítico 18, 25. Tá. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade,
e ela vomitou os seus moradores. Não é de se admirar, irmãos. O irmão Givan perguntou um texto bíblico antes de começar as palestras. Ele vai ver, ele vai lembrar. Romanos capítulo 8 descreve que até a criação está ansiosa pelo retorno de Cristo. Veja a extensão da queda, a extensão do pecado. Diz lá: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Versículo 21 de Romanos capítulo 8. Claro, irmãos, não é só a criação que está sob a maldição que o pecado trouxe. Você e eu, que recebemos o pecado original de Adão, estamos sob maldição por natureza. Não é assim que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3, versículos de 10 a 14, que diz: todos quantos, pois, são nas obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Graças a Cristo, que morreu por nós na cruz, que foi julgado em nosso lugar, que carregou essa maldição em nosso lugar, nós temos um futuro. A igreja de Cristo não será destruída neste mundo. A nossa vida, por mais que os homens atentem contra nós, aqueles mártires, ou se nós mesmos enfrentarmos uma época em que teremos que confessar nossa fé sob opressão, não será o fim. Cristo morreu por nós. A segunda razão para o consolo, para continuarmos lutando, este consolo sempre acompanhou a igreja nos séculos, do início da era cristã, reforma, e vai continuar sendo. É que quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, todos os inimigos, todos de Cristo, serão condenados com castigo eterno. O texto diz: Cristo lançará todos os seus inimigos e os meus em condenação eterna. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, né? Claro, né? Nós também não temos. Existem definições sobre a palavra julgamento. Uma das mais próprias é fazer algo certo. Fazer algo certo. No dia do juízo, Cristo corrigirá os erros, corrigirá aquilo que está errado. A desobediência do homem que confia em si mesmo, que despreza a Deus, que persegue a igreja de Cristo, que mata os cristãos que querem viver a vida de conformidade com o Evangelho, que prega este Evangelho, que defende este Evangelho. Cristo julgará. Os versículos
6 a 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que lhes atribulam, e a nós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os seus anjos, com poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, quando vier ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Naquele dia, quanto for crido entre vós o nosso testemunho. Será feito justiça de Deus. Aqueles que difamam o cristianismo morrerão em seus pecados. Mas nós temos o consolo com o justo juiz, que por causa de Cristo nos absolverá. E aqueles impenitentes que não estão em Cristo, que negaram a Cristo, que se puseram a Cristo, sofrerão a pena no juízo final. Eu vos pergunto, isto não é consolo para nós? Não se trata de sermos vingativos, não é isso não. Mas é um consolo justo, adequado, em saber que os incrédulos rebeldes receberão a sua paga. Por último, uma terceira razão para o consolo para a igreja, para nós hoje, e continuarmos sendo cristãos fiéis, de não negociar a fé como os luteranos estão fazendo, abrindo mão dos princípios elementares da palavra de Deus, atrás de um falso ecumenismo, de uma aceitação no mundo. Quando Cristo voltar, levará os seus escolhidos, aqueles que por sua graça creem em Cristo, levará para a alegria e a glória celestial. Nós confessamos em nosso catecismo: mas Ele levará a mim e a todos os seus escolhidos para si mesmo, para a glória, para a alegria e glória nos céus. Vos pergunto, o que motivou os nossos pais na fé a darem a sua vida por amor a Cristo? Para que a igreja de Cristo continuasse sendo coluna e baluarte da verdade. Irmãos, a promessa dos céus nós encontramos em muitas partes da Bíblia. O problema é que muitas vezes nós nos detemos tanto com as coisas da terra, que nos esquecemos que as coisas dos céus são muito mais preciosas do que a da terra. Talvez não alcancemos o sucesso, a simpatia de muitos, os bens conquistados neste mundo. Estou lembrando de um passeio que eu fiz junto com alguns representantes da Igreja da Holanda, lá no Rio Grande do Sul, que a Igreja da Holanda tinha uma parceria com a Igreja Presbiteriana. E lá no sul, há aquelas regiões como é que chama aquilo lá? São cruzadas?
Missões, isso. Das missões, a Igreja Católica Romana lá é muito forte. Em uma daquelas cidades foi um evangelista, um pastor missionário, chamado para aquele campo lá, e ele teve que sofrer bastante oposição dentro da cidade. Lá tinha um bispo, é como a diocese era lá. Então esse pastor, ele não tinha crédito na cidade, não podia comprar a prazo, foi proibido. E o prédio em que ele morava, conseguiu alugar, o síndico disse: você não tem direito a uma garagem por ordem do bispo. Parece coisa do século XVI, XVII, né? É nada. Muitos são tentados a abandonar a fé para não perder este mundo, as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz: fixar o coração nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Se nós formos olharmos para a Bíblia, irmãos, não só Paulo, todos, nós somos convocados, chamados a concentrar nossos pensamentos em Cristo, na glória de Cristo. Não é os nossos ganhos, as coisas que nós podemos adquirir e acumular neste mundo. Onde estiver o teu tesouro, lá está o teu coração, não é isso? Primeira João capítulo 3, versículos 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purificará tudo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Por que é importante, quando nós pensamos sobre as nossas lutas para sermos cristãos verdadeiros, defendermos a fé que muitos dos nossos pais deram a vida, enfrentaram grande oposição? Nós devemos concentrar-nos na segunda vinda de Cristo. Primeira coisa, ou deve chamar nossa atenção, é: olhe para você mesmo. Pela graça de Deus, olhando com fé em Jesus Cristo, que suportou o julgamento, o juízo pelos nossos pecados, que imputa a nós, dá a nós, coloca em nossa conta os seus méritos perfeitos, puros. E a fé faz que eu abrace e receba estes méritos. Que nós somos justificados somente pela justiça de Cristo, somente. Não tire o somente, como os luteranos fizeram, ou concordaram com os católicos romanos. Esforçando-se para viver vidas honestas, obedientes, santas, justas, com uma profunda gratidão pela salvação por meio de Cristo. Concentre-se na vinda de Cristo, que você encontra nela consolação. Assegure-se que Deus nos levará, depois de termos sofrido nesta vida, para estarmos com Ele na glória celestial. Escrevendo, ou registrado assim as palavras de Jesus em Mateus 25, 34, Jesus disse: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai
ou entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo humilhado para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. A nossa pátria é nos céus. Devemos estar prontos para nos encontrarmos com Cristo. É possível que em nossa caminhada nos encontremos com eles antes da sua segunda vinda, como muitos dos nossos pais na fé fizeram. Muitos. Por amor a Cristo. É possível. Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Esse dia do julgamento final, da vinda de Cristo, que dá o julgamento final também, a vinda de Cristo, é atemorizante para os incrédulos. Por que muitos têm medo da morte? Conscientemente, a morte é, entre aspas, para eles é o desconhecido. Vai que tem julgamento. Mas para aqueles que confessam a Cristo, que em Cristo Jesus encontra a sua salvação, é motivo de regozijar, de se alegrar, festejar, mesmo nas dificuldades. Mas deixa eu perguntar a você: qual é o grau, sentimento de alegria, ansiosidade, quando se fala acerca da vinda de Cristo? Eu estava brincando hoje, acho que com o Henrique, sobre, né, tem pessoas que dizem: Senhor, vem Senhor Jesus. Aí quando está passando por uma grande, eu vou dizer assim, uma grande possibilidade de deixar essa vida aqui: Senhor, ainda não, Senhor, um pouquinho mais. Pela sua graça e pela habitação do Espírito Santo, sim, espere com alegria, anseie a estar com Cristo. Há consolo na vida de Cristo, há consolo para a igreja, houve consolo nas palavras de Paulo, encorajando a igreja perseguida em Tessalônica, primeiros séculos da era cristã, primeiro século. Da reforma também serve, para nós hoje servirá, e servirá para os nossos filhos, se Cristo não voltar antes. A igreja de Cristo, ela não será destruída, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê naquilo que a grande reforma protestante resgatou? Aquela bendita certeza da salvação, somente pela fé em Cristo. Qual será o futuro da igreja? Qual será o seu futuro? Estando em Cristo, não será frustrado. Sendo igreja de Cristo,
defendendo os princípios, só a Escritura, só a graça de Deus, salvação pela fé em Jesus Cristo somente. A glória sendo dada a Deus. Não cessarão as oposições, diretas, indiretas, ou qualquer outra coisa. Mas em Cristo é possível prosseguir, continuar. Tudo que nós aprendemos sobre a reforma não é só para encher o nosso conhecimento ou preencher a nossa curiosidade. Não. É para mostrar como Deus cuidou e cuida da sua igreja. Como Deus tem sustentado e vai continuar fazendo isso. Creia.